Olá, esse é o segundo vídeo do nosso mini curso. Estou muito feliz com o impacto positivo que esse projeto tem causado em empresários de todo o país. Estou convicto que estou cumprindo minha missão, ajudar o empresário a conhecer os seus direitos e a conceber um ambiente corporativo saudável e justo. Como sabemos, muitos empregadores são surpreendidos com reclamações trabalhistas com frequência, justamente por não se ater a detalhes importantes na relação com o empregado. Para evitar esse tipo de problema, no vídeo anterior, eu tratei da importância do empresário brasileiro em documentar todos os atos dos seus funcionários no seu estabelecimento e sobre os principais motivos que ensejam reclamações trabalhistas, no caso, as horas extras. Nesse vídeo, eu quero chamar a sua atenção sobre os pedidos de dano moral, em que se fundamentam e de que forma evitar que sua empresa tenha esse tipo de perda. Para iniciar a questão, convém explicar primeiramente de forma simples e objetiva o que é dano moral. O dano moral ocorre sempre que um dos direitos da personalidade é violado. Os direitos da personalidade são considerados os direitos mais sagrados que todo ser humano dispõe. Podemos destacar, dentre muitos, o direito à vida, à intimidade, à liberdade de expressão, o direito à integridade física, à moral, etc. Sempre que um dos direitos for violado ou mesmo ameaçado, a lei e a Constituição Federal garantem uma reparação. Muito se discute sobre a natureza e a quantia dessa reparação, que normalmente se traduz em pagamento de dinheiro à parte ofendida. A nossa justiça, de uma forma unânime, entende que a reparação deve ter ao mesmo tempo a função de penalidade àquele que causou o dano, bem como, por outro lado, compensar o sofrimento da parte ofendida. Infelizmente, vivemos um período onde o dano moral é um pedido supervalorizado e exageradamente utilizado. Ainda, devido à característica alimentar dos valores recebidos pelo trabalhador, já houveram casos documentados onde o simples erro ou falta de pagamento de determinado direito garantido por lei geraram condenação no pagamento de indenização a título de dano moral. Existem casos onde realmente houveram ofensas à personalidade do trabalhador, seja de natureza verbal e até físicas. Aí o dano moral é claro, cabendo a nós defensores simplesmente diminuir a possível condenação. Nos preocupa particularmente a questão relacionada ao crescente número de pedidos de indenizações de cunho moral somente relacionadas à cobrança exagerada de bom desempenho no trabalho. Nesse sentido, destacamos a necessidade de que o empresário ou administrador deve ter o cuidado com o tratamento adequado entre subordinados e entre os trabalhadores em geral. Empregados não são filhos ou crianças. Advertências ou cobranças devem ser feitas sempre de modo profissional, particular e reservado. Não é raro perceber que o empresário exagera ou causa problemas a si próprio quando tenta disciplinar de modo incorreto o empregado. Isso inclui a aplicação de penalidades pelo mau desempenho no trabalho. Tais fatos são incabíveis. É possível e lícito promover o bom desempenho por meio de metas e até premiações, mas mau desempenho não pode ser punido sob pena de ser anulado e convertido em indenização. Devemos observar que também não só o empresário, administradores ou superiores hierárquicos podem causar prejuízo de cunho moral ao empregado. Não são raros os casos onde até empregados da mesma ordem hierárquica causaram prejuízo ao trabalhador, seja com brincadeiras, ofensas e até mesmo agressões físicas. Nesse sentido, o cuidado da sua parte deve ser duplo, porque o empresário deve se fiscalizar e fiscalizar os empregados em geral. Qualquer atitude de desrespeito onde haja comprovada omissão da empresa em fiscalizar e impedir esses excessos implica na obrigação de indenizar, haja visto que essa tem o poder de disciplinar e cuidar da relação entre empregados. No caso da demissão sem justa causa do empregado, a mais comum, muitas vezes, esses empresários cometem o erro de tentar justificar esse fato, o que acaba viabilizando o possível pedido de dano moral.
Perceba que se a demissão é sem justa causa, ou seja, a empresa irá pagar todas as multas e indenizações devidas, o ato de demissão é mero mecanismo de vontade da empresa, ou seja, a demissão sem justa causa pode ocorrer a qualquer momento sem apresentar qualquer motivo. Vemos na TV, inclusive, alguns programas onde apresentadores demitem participantes de um reality show sem antes apontar inúmeros problemas e atos falhos cometidos por essa pessoa, de modo escrachante. Esse é o pior tipo e exemplo de comportamento empresarial no ato de demitir. Porque além dele ser traumático, já que a decisão partiu de ato de gestão, nada simples e direto do que simplesmente dizer a uma pessoa: você está demitido sem justa causa, vai lhe ser paga todas as suas verbas rescisórias. Se por algum motivo houver questionamento do porquê dessa demissão, você tem que se recusar a dá-lo, sob pena de incorrer numa discussão ou até gerar um motivo indenizatório. E cuidado, lembre que hoje a maioria da população brasileira possui celulares, que dentre várias funções podem ser um gravador pessoal. Além disso, testemunhas podem presenciar esse fato. E mesmo que a demissão seja como indicamos, se feita na presença de demais membros da empresa, ou ainda logo após ocorrer uma falha desse empregado, ela pode ser considerada discriminatória. Infelizmente, às vezes, temos de defender empresas que lamentavelmente forçaram situações para o empregado a ponto desse pedir demissão. Nesse caso, a justiça é implacável. Não só o pedido de demissão vai ser revisto e possivelmente convertido em demissão sem justa causa, como também a empresa vai ter que arcar com um possível pedido indenizatório. O assédio sexual é uma das piores formas de dano moral e é das que geram as maiores indenizações. Ocorre sempre que um agente da empresa, sempre de cargo hierarquicamente superior, prevalecendo dessa condição, ele requer ou simplesmente sugere a realização de atos amorosos ou sexuais com a promessa da realização profissional, ou ainda sob ameaça de qualquer penalidade em caso de não aceitação. Repare que nessa questão também envolve aí o simples flerte não correspondido e insistente. Existem casos onde há clara inocência do empresário, mas ele não buscou se precaver de possíveis prejuízos à sua imagem. Por quê? Ou é uma pessoa que costumeiramente brinca com subordinadas e subordinados, falando de temas sexuais. Nesse caso, essas pessoas provavelmente futuramente podem te imputar tal acusação de assédio sexual. Logo, você deve ser reservado no trato com empregados e empregadas. E um conselho: se porventura eventual interesse sério houver entre pessoas que são descompromissadas e de cargos diferentes, de níveis diferentes, convém demonstrar isso de modo público, mas longe da empresa. As empresas também precisam definir regras claras e simples sobre como tratar com tais questões, especialmente em festas, convenções e confraternizações, onde o pessoal costuma exagerar um pouco. Adentrando a moral particular de cada trabalhador, percebemos que muitas empresas, sobretudo aquelas do ramo produtivo ou do comércio, insistem na prática reiterada de revistas pessoais ou ainda na absurda revista íntima. Veja, empresas que possuem produtos de alto valor, tecnologia avançada, segredos industriais ou ainda valores monetários em espécie, devem se precaver simplesmente usando monitoramento de áudio, vídeo, gravações telefônicas, computadores, detectores de metal, assuntos do qual falaremos em um vídeo exclusivo. Perceba, a boa-fé do trabalhador deve sempre ser presumida. A má-fé precisa ser devidamente comprovada. Não é possível acusar alguém injustamente, até porque essa desconfiança pode destruir uma carreira e, no caso da sua empresa, pode gerar um alto encargo financeiro com a condenação. No caso da saúde do trabalhador e acidentes de trabalho, o cuidado deve ser integral e redobrado. A saúde do trabalhador é aspecto personalíssimo que muitas vezes, se atingido, dificulta ou impede o exercício regular da profissão desse. Por isso as condenações de dano moral são geralmente milionárias.
se prevê não só o valor da compensação financeira, mas também pagamentos vitalícios de pensão. No caso de acidentes de trabalho, existe a necessidade de cuidado com a guarda de provas relacionadas à entrega de equipamentos de proteção individual, acompanhamento médico periódico, além da realização de treinamentos que comprovem a empresa ter fornecido meios ao trabalhador de proteger sua saúde. No caso do acidente de trabalho, a responsabilidade da empresa é apurada de modo objetivo, ou seja, não se discute se é culpa dela ou não, mas sim o nexo causal entre o trabalho realizado pelo trabalhador e o acidente ocorrido. Por isso, o cuidado deve ser redobrado em atividades perigosas, insalubres ou que por si só gerem riscos à saúde do trabalhador, especialmente aqueles que ocorrem relacionados a controle externo. Por exemplo, segurança de valores, motorista de caminhão, motorista de cargas especiais, contaminantes, operadores de combustível, eletricidade, explosivos. Bem, chegamos ao final do segundo vídeo e espero que você esteja me acompanhando com clareza. Sei que foi muita informação, mas eu quero te lembrar que toda a minha equipe está à disposição para sanar suas dúvidas sobre os demais temas abordados no curso. Lembrando que você pode adicionar o meu número de telefone à sua agenda e participar de um grupo no WhatsApp formado por empresários como você, pessoas que querem contribuir com o crescimento do nosso país com ética e responsabilidade. Na minha opinião, é de pessoas como você que o Brasil precisa para ir mais longe. Preste bastante atenção. No próximo vídeo, trarei dicas quentíssimas sobre modos de contratação, ou seja, como adequar o tipo de contrato que você quer para a atividade que você deseja. Um forte abraço e até o próximo vídeo.